A graça e a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por esse momento. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu convido você a acompanhar comigo agora atento àquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Nós vamos ler Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 17. Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o versículo de número 30. Se você está aí com a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo de número 17. A palavra do Senhor diz assim ao nosso coração no dia de hoje. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta interessante. Esse homem vem, se coloca diante do Senhor de uma forma reverente e lhe faz essa pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? No versículo 18 tem a resposta de Jesus. Jesus disse assim: Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. No versículo 21, com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que falta a você. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhinhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. E Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Que o Senhor abençoe esta palavra ao nosso coração. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor, estamos diante do Senhor. Nós pedimos agora que o Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração, que o nosso coração esteja pronto, preparado, apto para receber a Tua palavra, e que essa palavra possa fazer diferença na nossa vida. Nós oramos assim, clamando Teu favor, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é esse: quando tudo não é o suficiente. Eu destaco aqui o versículo de número 20, a resposta desse homem que foi até Jesus. A palavra diz assim: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Esse homem foi até Jesus, nós não sabemos o nome dele. Interessante que ao pensar aqui no que registra os outros evangelhos, nós chegamos a esse perfil, algumas características interessantes desse homem. Descobrimos pelos outros evangelhos, embora Marcos fala que era um homem, Mateus e Lucas vai colocá-lo como um jovem que vai até o Senhor Jesus. Nós não sabemos bem ao certo a sua idade, mas ele vai até o Senhor Jesus preocupado com a sua salvação. Era um homem rico. Interessante pensar no registro de Lucas, capítulo 18, versículo 23, Lucas disse que esse homem era riquíssimo, era alguém proeminente, era alguém que tinha uma posição de destaque na sociedade. Lucas coloca esse homem como um homem de posição. A Bíblia diz que ele era virtuoso. Marcos e Mateus registram isso. Tudo isso tem observado,
o que me falta ainda para herdar a salvação e a vida eterna? Interessante que quando ele dá essa resposta, Jesus não rebate dizendo, olha, você está pensando que está fazendo tudo, mas na verdade tem coisas ainda que precisam ser feitas. Você acha que você está seguindo todos os mandamentos, você está obedecendo a lei, mas você está longe de ser essa pessoa. Jesus não rebate isso, Jesus ouve aquele jovem, a Bíblia diz que Jesus o amou, a ponto de dizer para ele, olha, ainda lhe falta uma coisa, algo que você não está fazendo, algo que você precisa fazer, é uma decisão que você precisa tomar. Esse homem estava insatisfeito com a sua vida espiritual, era uma pessoa sedenta por salvação, e é por isso que ele vai até Jesus, porque ele via Jesus como Messias, ele via Jesus ali como aquele que tinha uma palavra de orientação a ele, entre aquilo que ele deveria e que não deveria fazer. E quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele chega de forma reverente, e a Bíblia descreve isso, que Jesus o amou, a ponto de dar a ele uma orientação profunda, uma orientação significativa, que naquele momento ia mudar a história daquele homem. Interessante olhar para a palavra do Senhor, principalmente nos evangelhos, nós vamos enxergar isso, que a Bíblia conta a história de muitas pessoas que se encontraram com Jesus. E geralmente quando as pessoas se encontravam com Jesus, elas voltavam para as suas casas, para as suas atividades de forma diferente. Muitos tinham a sua vida transformada, mas nós estamos diante de um homem que vai até Jesus, e ao retornar para a sua atividade, ele volta triste, cabisbaixo. Esse homem não foi transformado da forma como Jesus gostaria que naquele momento ele fosse transformado. Aqui nós temos um relato de um homem bom, um homem que estava fazendo tudo correto, um homem que tinha uma preocupação, com algo muito importante, um homem relevante, um homem de posição na sociedade, que vai à pessoa certa, faz a pergunta certa, entretanto, toma a decisão errada. Aqui nós podemos aprender várias lições para a nossa vida, e eu quero pensar nesse momento, observando esse texto, quando tudo na nossa vida não é o suficiente. Às vezes nós pensamos assim, pelo fato de nós termos uma postura, pelo fato de nós fazermos algo de bom, pelo fato de nós ajudarmos as pessoas, pelo fato de nós olharmos para a nossa vida e pensarmos, olha, tem pessoas que são bem piores do que eu, tem pessoas que têm tantas dificuldades, tantos pecados, tem pessoas que têm maldade no coração e eu não tenho. E às vezes nós pensamos que isso é o suficiente no nosso relacionamento com o Senhor. Esse homem vai me ensinar que nem sempre tudo o que eu faço é suficiente para alcançar essa graça do Senhor sobre a minha vida, que é a salvação, que é uma vida disposta a abrir mão de tudo para segui-lo. Vamos pensar um pouquinho aqui nas lições. Quando tudo não é o suficiente, quando apenas eu vejo Jesus como um mestre e não como um Deus. Interessante essa primeira expressão que nós vamos encontrar logo no versículo 17. Esse homem vai até Jesus e pergunta, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a salvação, a vida eterna? Jesus rebate a sua pergunta dizendo, por que você me chama bom? Bom só um. E aqui nós percebemos Jesus começando a arrancar do coração desse homem as suas incertezas, as suas indecisões, aquilo que precisava vir para a superfície. O problema é esse, em vez dele enxergar Jesus como um Deus, ele estava enxergando apenas como um bom mestre. Quando tudo na nossa vida não é o suficiente, quando nós olhamos para Jesus e apenas vemos Jesus como um bom mestre, um homem que fez diferença, uma pessoa que marcou a história, alguém que tem um exemplo, alguém que deixou muitos ensinamentos. Mas Jesus, além de ser tudo isso, a Bíblia o descreve como Deus. E como Deus, Ele tem uma palavra de orientação, de ordem, de desafio para as nossas vidas. Aquele homem não estava diante de alguém que fez apenas uma sugestão, que dava para ele a possibilidade de escolher em fazer ou não fazer, para alcançar o que ele queria. Não era apenas, quem sabe, uma forma, não. Jesus estava dando uma direção direta, dizendo, olha, se você quer alcançar a salvação e a vida eterna, falta uma coisa para você. E nós vamos aprender daqui a pouco que essa uma coisa dizia a respeito do apego do seu coração.
Quantas vezes nós estamos diante da palavra do Senhor, diante da orientação do Senhor Jesus, e pensamos que é mais uma sugestão. No mundo onde a verdade é relativa, onde os absolutos estão sendo questionados, muitos enxergam a Bíblia como mais uma opção. É algo que a Bíblia ensina, a verdade do Senhor Jesus é mais uma verdade. Não, queridos, se nós queremos alcançar do Senhor o seu favor, se queremos fazer tudo como suficiente, estarmos com a nossa vida totalmente alinhada, nós precisamos enxergar que o que Jesus nos ensina não é uma sugestão, é um mandamento. Quando tudo não é o bastante, quando eu apenas vejo Jesus como mestre e não como Deus, nesse dia nós precisamos olhar e entender isso, que Jesus tem uma palavra de direção para nós, Jesus tem uma palavra de alinhamento, Jesus é aquele que tem todo o poder e toda amor, toda a graça e toda a misericórdia de olhar para a nossa vida, apontar aquilo que está errado, e nós precisamos tomar uma atitude diante disso. Quantas vezes ouvimos a palavra do Senhor, a direção do Senhor? Deus pode falar conosco através das autoridades, através dos líderes espirituais, que muitas vezes nos ensinam, que traz uma palavra de orientação. Jesus pode falar conosco através da sua própria palavra. Jesus pode falar conosco através do Espírito Santo, que traz uma convicção de necessidade de mudança, de uma direção oposta, mas quando o nosso coração se agarra, por mais que nós tenhamos feito tudo certo, não é o suficiente. Precisa haver disposição de enxergar Jesus como um Deus. Ele tem a primeira e a última palavra na nossa vida. A segunda lição que eu aprendo aqui, quando tudo não é o suficiente, quando faço tudo certo, mas com uma motivação errada. Veja, esse homem foi até o Senhor Jesus e disse isso a ele: olha, tudo eu tenho feito e observado desde a minha adolescência, mas havia algo que ainda precisava ser feito. Embora aquele homem tinha uma vida moral exemplar, alguém que estava acima da média, o coração dele estava apegado às coisas dessa terra. Pedro, mais tarde, nós lemos isso, vai dizer: Senhor, tudo nós deixamos para segui-lo, porque a premissa do Evangelho, a vida cristã, ela começa a partir disso, a partir do momento que eu tenho disposição de abrir mão de tudo para seguir o Mestre. Nem sempre tudo aquilo que eu faço, entendeu, pode seguir de uma motivação correta, posso fazer com uma motivação errada. Esse jovem precisava alinhar o coração dele ao Senhor. O coração dele estava totalmente desalinhado. E a pergunta que precisamos fazer para nós nesse dia é essa: o que eu estou fazendo que é certo, mas com uma motivação errada? Tome coragem, pergunte isso ao Senhor. Quem sabe o Senhor vai falar para você: olha, ainda falta algo que você precisa fazer. Olha, você precisa perdoar aquela pessoa. Olha, você precisa abandonar esse pecado. Olha, está vendo essa postura? Você precisa mudar. Esse tipo de situação que você está lidando, a maneira como você está enxergando as coisas está errada. É nessa hora que o nosso coração se alinha com o Senhor e o suficiente de Deus acontece na nossa vida para nos transformar. Quando tudo não é o suficiente, quando eu faço as coisas certas, mas infelizmente com uma motivação errada. A terceira atitude, ou terceira lição que nós aprendemos aqui: quando tudo não é o suficiente, quando eu não renuncio o transitório por aquilo que é eterno. A Bíblia diz que aquele jovem foi amado pelo Senhor. E quando a Bíblia diz isso, enfatiza isso, o interessante é que o Senhor estava ali naquele momento, dando para ele uma grande oportunidade, era a oportunidade da vida deste homem. Jesus olha para ele e fala: olha, uma coisa te falta, vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e vem e me segue. Quantas pessoas tinham um desejo de ouvir isso do Senhor Jesus: vem e me segue. E aquele homem teve naquele dia essa oportunidade. Entretanto, a Bíblia diz que ele não teve essa disposição de renunciar o que é transitório por aquilo que é eterno. Por que Jesus disse isso a ele? Porque o Senhor sabia que o coração dele estava apegado à sua riqueza. A questão, querido, não é o você ser rico, não é o você ter bens e posses, não é o você ser uma pessoa proeminente. É quando o nosso coração se fundamenta nisso.
É quando isso literalmente se torna a razão da nossa vida. Jesus naquele momento vai e coloca o dedo, queridos, literalmente na ferida, não para gerar culpa, mas para arrancar isso do coração dele. Mas infelizmente, ele recuou. Quando tudo não é o suficiente, quando eu não tenho disposição de renunciar o que é transitório por aquilo que é eterno. Veja, esse homem vai até o Senhor Jesus preocupado com uma salvação, com uma vida eterna. Ele olha para Jesus e enxerga Jesus como bom. Mas aqui Jesus vai e mostra que se de fato a motivação dele fosse essa, preocupação com salvação, e ele enxergasse Jesus como uma pessoa boa, ele teria seguido as orientações do Mestre. É nessa hora, irmãos, que nós somos confrontados. Quantas vezes nós seremos colocados nesse lugar, e o Senhor Jesus não faz isso na nossa vida porque Ele quer nos punir ou nos oprimir. Literalmente, Ele quer arrancar da nossa vida aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele e que pode comprometer a nossa eternidade. É nessa hora que nós temos que tomar uma decisão. Eu sempre gosto de pensar que a vida cristã muitas vezes vai nos colocar nesse lugar, no vale da decisão. E qual é a decisão que nós precisamos tomar? Aquele jovem teve a oportunidade da vida dele, mas na hora em que ele teve que tomar a decisão, mesmo querendo a coisa certa, ele tomou a decisão errada. Nós precisamos ter essa disposição de renunciar o que é transitório por aquilo que é eterno. Aqui mostra o coração desse homem. Essa palavra vai nos ajudar a discernir o nosso coração. Será que no dia de hoje, olhando para a nossa vida, pensamos que estamos fazendo o suficiente, mas o nosso coração está apegado às coisas dessa vida? Vamos ser bem sinceros. Quantas vezes recorremos ao Senhor, não porque estamos preocupados com a eternidade, estamos preocupados com a vida aqui na terra, estamos preocupados com o nosso dia a dia, queremos conforto, queremos riqueza, queremos alcançar uma vida boa, uma vida de paz, de felicidade, uma vida isenta de problemas. E embora saibamos que Deus pode realizar na nossa vida ainda nessa terra, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, precisamos entender que a nossa vida não se resume a apenas aquilo que está acontecendo na terra. Irmãos, nós temos uma pátria celestial, nós temos um chamado para estar com o Senhor. Enquanto estamos aqui, temos que honrá-lo com todas as nossas escolhas. E isso independe das circunstâncias que vamos enfrentar. Podemos viver um tempo bom, um tempo de paz, um tempo de alegria, de felicidade e prosperidade, glória a Deus por isso. Mas o nosso coração não pode estar apegado a essas coisas. Precisamos olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e deixar com que Ele conduza as nossas vidas, porque no dia da adversidade, nós vamos entender que a nossa vida não se resume ao aqui e ao agora. Nós temos algo sobrenatural nos aguardando, nós temos algo que esse mundo não consegue descrever. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus santos. Nós não estamos com o nosso coração nas coisas dessa vida. Estamos nessa vida, vivendo uma vida que honre e agrade o Senhor. Quando tudo não é o suficiente, quando não há essa disposição, no que está pegado o nosso coração? Pode ser a riqueza, pode ser a posição, pode ser um pecado, pode ser um hábito, podem ser pessoas, pode ser uma circunstância que eu tenho que tomar uma decisão, romper com isso, mas isso infelizmente não acontece porque meu coração está apegado. Tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é dessa terra, precisa ser renunciado, porque, irmãos, esse é o segredo, abandonar o transitório por aquilo que é eterno. O nosso relacionamento com o Senhor, a vida que está por vir, embora começamos a viver aqui na terra esse relacionamento com o Senhor, por mais que nos custe algo abrir mão de coisas aqui, nós estamos investindo na nossa eternidade. Esse homem, se de fato ele tivesse preocupado com a sua salvação, com a vida eterna, ele investiria naquilo que é eterno e não transitório. Haveria no seu coração disposição para abrir mão da sua riqueza, dos seus bens, com a finalidade do quê? De seguir o Mestre, de caminhar olhando para Jesus e aprendendo com Jesus. E quarta lição que nós aprendemos aqui: quando tudo não é o suficiente, quando apenas eu quero um encontro com Jesus,
mas não tenho disposição de segui-lo. A palavra diz isso: com amor Jesus olhou para o homem e disse: ainda uma coisa que você não fez, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Quando tudo não é o suficiente, quando apenas eu quero um encontro com Jesus, mas eu não tenho disposição de segui-lo. Talvez essa seja a decisão da grande maioria das pessoas que chegam até os pés do Senhor Jesus. O encontro com o Senhor Jesus muitas vezes nos coloca nesse lugar de uma palavra de alívio, uma palavra de consolo, um milagre, o sobrenatural, porque Jesus se importa com a nossa dor e tem poder de transformar a nossa vida. Mas há um segredo: nem tudo isso que estamos vivendo com o Senhor no encontro é o suficiente. Precisamos tomar uma decisão, não apenas de um encontro, mas de uma decisão de segui-lo. Quantas pessoas foram desafiadas pelo Senhor Jesus? Deixe, vem, siga-me. Jesus disse isso à multidão: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite de Jesus não é apenas para o encontro, mas é para uma disposição de caminhada para a vida toda, de caminhada para a eternidade. Quem sabe você durante esse ano teve encontros com o Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo não teve disposição de segui-lo. No encontro você pode até ser aliviado, no encontro você pode voltar revigorado, animado, isso é muito bom, porque quem está perto de Jesus vai ser abençoado. Mas hoje Ele olha para nós, e a palavra diz isso: abandona, vem e siga-me, segue-me de perto, vem aqui, caminhe comigo, dia após dia, vamos viver junto. Essa caminhada, queridos, é algo sobrenatural. O que Jesus está fazendo aqui é literalmente um convite para o discipulado. Eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você aprenda comigo, eu quero te ajudar sim em todas as suas necessidades, mas eu quero que você olhe para o meu exemplo e aprenda de mim, como Mateus disse, que sou manso e humilde de espírito. Quando tudo não é o suficiente, quando apenas eu quero um encontro, uma bênção, quando eu quero algo do Senhor para aliviar a minha dor, mas falta no fundo do meu coração essa disposição de abandonar tudo e de segui-lo. Pedro, depois de ouvir, quando Jesus vai dizer: olha, como é difícil o rico entrar no reino dos céus, e o problema aqui não é a riqueza, o problema é o coração apegado à riqueza. Pedro olha e fala assim: poxa vida, Senhor, nós abandonamos tudo para segui-lo. Essa é a essência da vontade de Deus na nossa vida, abandonar tudo, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que nos prende, para seguir o Senhor Jesus. O que significa isso, pastor? Não significa que você vai deixar tudo, vestir uma roupa de branco, ir para o monte orar e esperar Jesus voltar para te buscar, ou Jesus te chamar dessa vida. Significa, querido, que vivendo nesse mundo, o único objetivo, o desejo do teu coração e do meu coração, seja seguir o Mestre e agradá-lo em tudo aquilo que nós fazemos. Seguir o Mestre e reproduzir o seu modelo. Como Jesus agiria nessa circunstância que eu estou? Como Jesus faria no trato com as pessoas se Ele estivesse no meu lugar? É essa disposição de olhar para Jesus e aprender com Ele, colocando em prática na nossa vida. É dessa forma que nós honramos o Senhor. É dessa forma que esse mundo vai conhecer Jesus. Muitos não leram a Bíblia, mas podem ver Jesus através das nossas vidas, através das nossas ações. É por isso que o cristão, quando ele toma a decisão de seguir Jesus, ele é diferente, ele se torna uma pessoa diferente, porque ele começa a olhar para Jesus e reproduzir esse modelo em tudo aquilo que ele faz. Quando tudo não é o suficiente, quando eu vejo Jesus apenas como um mestre e não como Deus, quando eu faço tudo certo, mas com uma motivação errada, quando eu não renuncio o que é transitório por aquilo que é eterno, e quando apenas eu quero um encontro com Jesus, mas não tenho disposição em segui-lo. Que o nosso coração seja impelido nesse dia e todos os dias da nossa vida, não só de olhar para Jesus como um bom mestre, mas de olhá-lo como um Deus. Não só de fazer tudo certo, mas nos preocupar também com a motivação certa. Não só de renunciar às coisas,
né, que nós achamos que são ruins, erradas, mas renunciar o transitório, por mais que seja ruim ou bom, né, por convicção de que estamos investindo a nossa vida naquilo que é eterno. Quando nós, querido, vamos olhar para Jesus e entender que o propósito da nossa vida não é apenas um encontro, mas é segui-lo, seguir os seus passos e viver como Jesus viveu, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Qual é o desejo do seu coração? Esse homem vai até o Senhor, ele faz a pergunta certa, ele toma a decisão certa, vai até a pessoa certa, mas a sua resposta acaba sendo uma resposta errada. Esse homem teve a chance da vida dele, mas acabou abandonando. A sua reação demonstra que ele amou mais o dinheiro do que Deus, amou mais a terra do que o céu, amou mais os prazeres transitórios desta vida do que a salvação da sua alma. Que nesse dia o Espírito Santo possa nos iluminar e Ele possa trazer convicção ao nosso coração, de que o nosso coração precisa estar aos pés do nosso Salvador e que Ele cumpra em nós tudo aquilo que é da vontade dEle. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa, Pai Santo Deus, que toca a nossa vida e nos ajuda a alinhar o nosso coração com o Senhor. Às vezes, Pai Santo, temos essa convicção de buscar fazer tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é reto, mas, Pai, que isso não possa ofuscar da nossa vida, Pai Santo, ó Deus, de fazer tudo aquilo que é suficiente, necessário. Nós não queremos nos perder, Pai Santo, nas nossas próprias boas obras, achando, Pai Santo, que estamos acima da média e isso é o suficiente. Ah, Deus, o nosso coração ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Nós sabemos que precisamos do Senhor, somos pecadores, que precisamos de arrependimento, de salvação, de transformação. Trabalha no nosso coração, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos nos desprender de tudo que está prendendo a nossa vida. Querido, eu quero orar por você agora, e o Espírito Santo me traz essa convicção muito forte no coração. Tem coisas que estão prendendo o teu coração. Tem coisas que estão impedindo você de avançar no teu relacionamento com Deus e de viver o propósito dEle. Quem sabe agora é hora de você abrir mão disso. E nesse momento, você que está me ouvindo, vai ter essa convicção do que você precisa deixar para seguir o Mestre. Esse jovem precisava abandonar as riquezas, precisava deixar tudo para seguir o Mestre, porque o coração dele estava pegado a isso. Talvez o teu problema, a tua dificuldade nesse momento é outra, mas que haja no teu coração o que não houve no coração desse homem, uma disposição de abandonar tudo para seguir o Mestre. Senhor, essa pessoa que está orando comigo, que o Senhor traga essa firme convicção e clareza entre aquilo que ela deve e aquilo que ela não deve fazer. Que o teu Espírito direcione e que com essa decisão ela possa crescer no amor dela para com o Senhor. E que tua graça continue sustentando, transbordando, fazendo dessa vida, Pai, uma pessoa disposta a segui-lo, ó Pai, todos os dias. E assim, Pai Santo, se tornando discípulo do Senhor, honrar ao Senhor com todas as escolhas que Ele vai fazer ou que ela vai fazer. Nós oramos assim pelo Teu povo e os abençoamos no espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu tenho aprendido isso. Quando nós tomamos a decisão de seguir o Mestre, por mais que isso possa nos custar algo na hora, os resultados são gloriosos, os resultados são de bênçãos, a nossa vida nunca mais será a mesma, porque Deus tem algo especial para realizar em nós e através de nós. Que Deus te abençoe, que você seja impactado cada dia mais pela palavra do Senhor e pela presença do Senhor. Ao encerrar essa transmissão, quero convidá-lo a participar das demais atividades da igreja. Nos próximos dias, final de semana, nós temos as nossas reuniões presenciais e você é nosso convidado. Venha estar conosco, venha celebrar o Senhor junto, porque nós queremos aqui, numa grande comunidade, uma grande família, levantar as nossas mãos para adorar ao Senhor e colocar o nosso coração diante dEle para viver a vontade dEle nesse lugar que o Senhor nos plantou. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.